Olá, que a bênção de Deus em Jesus Cristo esteja sobre todos nós nesse dia. Sou o pastor Abraão Demétrios, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse dia estarei compartilhando com você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos é apresentado na carta aos Romanos. No capítulo 8, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é um alívio, isso é uma mensagem que traz para nós um refrigério, traz para nós uma verdadeira consolação, traz para nós um verdadeiro acolhimento da parte de Deus, uma palavra que é para tranquilizar o coração daqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que foram justificados dos seus pecados, aqueles que foram por Deus perdoados através do sacrifício de Jesus Cristo, que foi realizado em favor do seu povo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra é uma palavra que nos traz incentivo para nós nos dias em que nós nos sentimos contristados e abatidos e angustiados diante da realidade do pecado que ainda habita em nós, porquanto ainda não chegamos ao estágio final, à restauração plena de todas as coisas. O pecado ainda nos aflige em certa medida e diante dessa realidade nós devemos sempre nos lembrar da mensagem de Deus que nos diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E assim, nos encontrando em Cristo, estando na posição de fé em Jesus Cristo, nós não precisamos mais vivermos atemorizados, nós não precisamos fugir da presença de Deus, nos esconder da sua presença. Não, muito pelo contrário, quando nós pecamos, quando nós fazemos aquilo que é contrário à lei de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus, nos achegar a Deus, rogarmos a Deus pela sua compaixão, pela sua misericórdia, e Deus manifestará a sua graça sobre nós, porque Deus ele olha para aqueles que estão pela fé em seu Filho e ele os vê como sendo perfeitos, porque a perfeição da justiça e do caráter de Cristo está sobre eles. Eles são por Deus tratados com graça, com misericórdia, com compaixão, com acolhimento. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diante da lei de Deus, a nossa consciência ela é levada à reflexão de que nós somos pecadores, de que nós não alcançamos, nós não atingimos o padrão da lei de Deus, aquilo que Deus nos exige segundo a sua lei. Em contrapartida, à medida em que nós nos aproximamos da lei de Deus e nós percebemos essa dura e pesada realidade de que nós somos pecadores, nós podemos nos lembrar do Evangelho, nós podemos nos lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós podemos lembrar de que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Satanás tenta nos acusar, nós mesmos, por vezes, buscamos nos acusar, mas a palavra do Senhor nos diz, ainda que o nosso coração nos acuse, maior é Deus do que o nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 11, quem nos julga é o Senhor. Nós não temos a aptidão, nós não temos a capacidade de nos julgarmos a nós mesmos. Quem nos julga é o Senhor. Satanás não pode nos julgar, outros não podem nos julgar. Quem nos julga é o Senhor.
e Ele mesmo nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para nós, o que é de fato da mais alta importância é justamente esse ponto. Nós estamos em Cristo Jesus, esse é o grande diferencial, isso é o que vai de fato trazer os benefícios da graça de Deus, é estarmos em Cristo Jesus, é nos encontrarmos na pessoa de Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nós não podemos esquecer essa mensagem. Nós não podemos de maneira alguma nos esquecermos dessa mensagem de que é em Jesus que nós encontramos todo o perdão de Deus, a graça de Deus, as bem-aventuranças, a vida verdadeiramente cheia da felicidade celestial. Porque a lei do Espírito de vida, como diz o versículo 2, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Jesus Cristo nos livrou da lei do pecado, o pecado que aflige, o pecado que estava dominando completamente as nossas vontades. Jesus nos libertou da lei do pecado. Agora nós podemos, por estarmos em Jesus Cristo, dizer não ao pecado. Nós podemos lutar contra o pecado, nós podemos buscar fazer aquilo que agrada ao Senhor, confiados não em nós mesmos, mas confiados em Jesus Cristo. Sem Ele a nossa fé é vã, sem Ele nós não temos um firme alicerce, sem Jesus Cristo nós não chegamos a lugar nenhum. Ele mesmo nos diz: sem mim nada podeis fazer. Ainda que alguém diga: mas eu estou fazendo tanto. Se essa tal pessoa não estiver em Jesus Cristo, é vã a sua fé. As nossas melhores obras, diz a palavra do Senhor, são como trapos de imundícia. É o que está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 64. Elas são completamente imperfeitas. Se não estiverem em Cristo Jesus, por mais belas e esplêndidas que elas sejam aos nossos próprios olhos, do homem para com o homem, elas não têm a aprovação de Deus. Se não estiver em Jesus Cristo, nós não temos nenhuma aprovação de Deus. Nós estamos completamente tortos, disformes. Nós nos encontramos completamente distorcidos, completamente arruinados. Por isso nós precisamos de estar e de nos encontrar e de permanecer em Jesus Cristo, aquele que por meio do Espírito da vida nos liberta do pecado, nos livra do pecado, nos livra da morte. A morte não apenas física, pois, como diz o Senhor Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Os que creem em Jesus Cristo ressuscitarão com seus corpos e estarão reinando com o Senhor pelos séculos dos séculos. Mas Jesus Cristo nos livra, sobretudo, antes de qualquer outra situação, da morte espiritual. Ele nos liberta da morte espiritual, a qual nós todos nascemos com ela. Todos nós somos nascidos em pecados, até que Jesus chega na nossa vida e o Espírito de vida nos concede a vida espiritual. E nesse momento é que nós passamos de fato a viver espiritualmente. Antes do Espírito Santo chegar na nossa vida, a palavra de Deus entrar na nossa vida e transformar o nosso coração, nós nos encontramos mortos em nossos delitos e pecados. Mas a partir do momento em que o Senhor chega através do seu Espírito e nos dá uma nova vida, então nós estamos verdadeiramente vivos espiritualmente. Mas para isso, nós carecemos da intervenção de Deus. É Deus quem opera e nós precisamos correr até Jesus e estarmos unidos a Cristo, que assim possamos nos encontrar. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que possamos nos encontrar assim, em nome de Jesus.